Bem, antes de prosseguirmos, vamos só definir um pouquinho uma linguagem, então eu vou falar rápido, por isso eu já deixei o quadro preparado, não há muito o que desenvolver, é mais apresentar um conceito específico, né? Imagine que eu considere o conjunto de todos vetores com n componentes, né, nos quais esses componentes são números reais. Tá? Então, o conjunto de todos os vetores compostos de n números reais. Esse conjunto aqui, ele define aquilo que a gente costuma chamar de Rn, né? É o espaço real n-dimensional, né? Com n, ou seja, os componentes do Rn têm n, os elementos de Rn são vetores com n componentes, né? Esse número de componentes a gente vai chamar de dimensões. Né? Bem, da forma que a gente definiu já, né, os conceitos de soma, produto por um escalar e produto por um escalar, tá? Esse espaço, esse conjunto aqui Rn, ele vai ter a seguinte propriedade, né? As seguintes propriedades, né? E eu vou definir essas seguintes propriedades considerando um vetor x qualquer, pertencente a Rn, é claro, e outro vetor y também qualquer, pertencente a Rn, e dois escalares quaisquer, lambda e mi, tá? Dois reais quaisquer, lambda e mi, tá? Então a primeira propriedade é que se eu multiplicar o vetor x por um lambda, o vetor resultante vai pertencer a Rn. A segunda propriedade é que a soma de dois vetores reais também pertence ao conjunto dos vetores reais. Né? Então a soma de dois elementos do Rn também pertence ao Rn. A terceira propriedade, bom, deriva da nossa definição de produto por escalar, que se eu multiplicar lambda, que é um escalar, vezes a adição dos vetores x e y, tá? O resultado é equivalente ao que eu obteria se eu somasse lambda vezes x mais lambda vezes y. A quarta propriedade é uma propriedade. Aqui eu tenho a distribuição na propriedade distributiva com relação à multiplicação escalar. Agora eu vou fazer a propriedade distributiva com relação à soma de dois escalares multiplicados por um vetor. Né? Lambda mais mi, são dois escalares que eu estou somando, vezes o vetor x é lambda vezes x mais mi vezes x. Quinta propriedade, se eu multiplicar lambda vezes mi e depois usar o escalar resultante e multiplicar por x, eu obtenho o mesmo resultado se eu multiplicasse primeiro x por um dos escalares, por exemplo, por mi, e depois disso multiplicasse pelo escalar lambda. Né? E a sexta propriedade é, se eu multiplico o vetor x pelo escalar 1, né, eu vou obter exatamente o vetor x. Tá? Bom, essas propriedades são as propriedades que os matemáticos atribuem àquilo que eles chamam de espaço vetorial em um conceito mais genérico. Né? No conceito mais genérico, as operações de multiplicação não precisam ser iguais às operações que nós definimos há pouco, as operações de soma também não precisam ser, e os componentes dos vetores não precisam necessariamente ser números reais. Por exemplo, a gente pode pensar em vetores complexos, né, onde os componentes são números complexos. Tá? Mas como essas propriedades elas são verificadas com a nossa definição de soma e de multiplicação por escalar, tá? Essas propriedades elas são as propriedades que os matemáticos dizem que são necessárias para eu ter algo que eu caracterizo como um espaço real. Né? Então, se eu tiver o conjunto Rn, tá? E se eu definir, né, a operação de soma de vetores, ou seja, de elementos de Rn, e de multiplicação de vetores por um escalar, ou seja, de multiplicação de elementos, né, de Rn por um escalar, tá? Eu consigo derivar essas seis propriedades, e tendo essas seis propriedades, o Rn pode ser tratado como espaço vetorial, né? Chamado nesse caso de espaço vetorial real. Tá? Aqui sempre nós vamos falar de vetores reais, ou seja, sempre de vetores cujos componentes são reais, e quase sempre, tá? Salvo se eu fizer menção contrária, se eu especificar o contrário, quando eu falar de um vetor, quando eu falar de dois ou mais vetores, eu vou estar falando de dois ou mais vetores de um espaço Rn, né? De um espaço com número estabelecido de dimensões. Ou seja, esses dois vetores que eu vou falar daqui para frente, eu estou pressupondo que os dois vão ter o mesmo número de componentes e, portanto, eu posso somá-los e posso fazer o produto escalar entre esses dois vetores. Bom, um termo que a gente usa com frequência quando fala de vetores, né, são as possíveis combinações dos vetores. Nós vamos definir três formas de combinar vetores, mas que são três, elas na verdade refinamentos uma das outras. Né? A primeira
forma a mais genérica, nós vamos chamar de combinação linear. Então nós vamos refinar um pouquinho, né? Refinando, por refinar aqui eu quero vamos definir ela com um pouquinho mais estreiteza. A gente vai chegar para um conceito de combinação afim, né? E definindo ainda, eliminando algumas possibilidades, a gente chega no conceito de combinação convexa, tá? Então, imagine que eu tenha, tá? Esses conjuntos de vetores aqui, tá? Um número de vetores que eu vou designar por x1, x2, né? E assim por diante, até um vetor xm. Esses vetores todos pertencem ao mesmo espaço vetorial Rn, tá? Então veja, eu tenho m vetores, né? M de Maria, e n, né? A dimensão do meu espaço vetorial, tá? Não necessariamente tantos vetores quanto dimensões eu tenho, é só isso que eu quero ressaltar, tá? Mas eles são quaisquer, tá? Quaisquer vetores pertencentes a Rn, né? E também quaisquer escalares A1, A2, tá? Até a M de Maria, tá? Todos esses escalares reais, tá? Todos eles, né? Números reais, tá? Números reais quaisquer, tá? Só não, a única coisa que não é interessante é quando são todos iguais a zero, mas a gente podia também pensar todos iguais a zero, tá? Agora, então eu vou dizer o seguinte, ó, A1, vamos pegar A1 e multiplicar 1 por x1. Multiplicação por um escalar, né? Somar isso, tá? Para um A2 multiplicado por x2. A3 por x3, A4 por x4 e assim por diante, né? Até AM xm. Aqui eu coloquei, só corrigir duas coisinhas aqui. Esse 1 aqui fica lá em cima, né? E aqui é x2, né? Eu acho que eu vou reescrever aqui que ficou feio. A1 x1 mais A2 x2 mais 3 pontinhos mais AM xm. Então, isso aqui é um vetor, né? É um vetor que é a soma, né, do vetor A1x1 mais o vetor A2x2 e assim por diante. Esse vetor aqui é chamado de combinação linear de x1 até xn. Então, simplesmente eu pego cada vetor, multiplico por um escalar e somo todos os vetores. Isso é o que a gente chama de uma combinação linear, né? Então, vamos ver uma ilustração de uma combinação linear, no caso mais simples, né, em que o Rn é o plano, eu tenho só duas dimensões, tá? E que eu tenho apenas só dois vetores também sendo somados, tá? Eu posso representar isso graficamente nesse caso aqui, né? Aqui vale a pena a gente considerar duas possibilidades, tá? Deixa eu pegar primeiro a primeira possibilidade, quando
os dois vetores, eles não são, não têm a mesma direção, né? Eu vou representar os dois vetores aqui no plano cartesiano, mas também vou fazer a representação simultaneamente, né, na forma de seta, sobreposta as duas representações, tá? Então vamos colocar, por exemplo, um vetor x aqui e um outro vetor qualquer y aqui. Se eu quisesse representar esses vetores como flechinhas, né, o que eu posso fazer? Eu saio da origem aqui, faço uma flechinha até x, saio da origem aqui e faço uma flechinha até y. Pronto, né? O que é importante desses vetores aqui, né? Quando eu ponho eles com a mesma origem comum, eles não estão apoiados sobre a mesma linha reta, né? Eles formam um ângulo entre si diferente de 180 graus, tá? Bem, sempre que isso acontecer, tá? Esses vetores aqui, eles vão ser capazes de expandir todo o nosso espaço vetorial, né? Esses dois vetores aqui, eles vão, se eu tiver dois vetores, eles vão ser capazes de representar todos os pontos no meu plano, né? Se eu tivesse um espaço com três dimensões e três vetores, tá? Nenhum deles colineares entre si, né? E os três, de fato, nenhum deles coplanares, daí, né? Os três não podem estar no mesmo plano e os que estão no mesmo plano não são colineares, tá? Ele vou ser capaz de expandir essa combinação linear entre os vetores, vai ser capaz de gerar qualquer outro vetor nesse espaço, tá? Então, voltando aqui para o nosso espaço dimensional, o que eu quero dizer é o seguinte: se, tá, eu tiver então essa aqui só para limitar, né? Suponha que esse retângulozinho que eu desenhei aqui é o nosso espaço cartesiano, né? Para a gente não ficar tendo que desenhar todo o nosso quadro espaço cartesiano, né? Então, nesse caso aqui, todos os pontos, tá, que estão nesse espaço cartesiano, vou marcá-los aqui, bom, vou pintá-los também com a mesma cor amarela aqui, né? Esse amarelado que a gente está usando. Todos esses pontos que eu destaquei agora, né? Tá certo? Todos esses pontos, eles podem ser pontos que são resultados de qualquer ponto aqui pode ser expresso como AX mais A1x, né? Vamos chamar, e mais A2y. Desde que eu escolha, tá, o A, tá, e o A1 e o A2 adequadamente, eu posso representar a minha combinação linear entre esses dois pontos, né, esses dois vetores, pode gerar qualquer ponto no meu plano cartesiano, né? De fato, mas pode acontecer uma segunda coisa. Então, deixa eu fazer um outro gráfico aqui. De novo, vou desenhar aqui um retângulo, vou deixar ele menos enfático, né? O retângulo com a linha mais fina para colocar aqui embaixo. Aqui o nosso plano cartesiano, né? E imagine agora que eu tenha dois vetores, mas que eles tenham a seguinte característica, tá? Vamos escolher dois vetores agora, mas dois vetores particulares, né? Com uma certa particularidade. E a particularidade vai ser a seguinte: eu vou traçar uma linha reta passando pela origem, tá?
E os nossos dois vetores vão corresponder a pontos sobre essa linha reta. Por exemplo, eu tenho x aqui e um y aqui. Bom, de fato, né, quando isso acontece, tá, eu posso dizer que o y, né, é igual a nesse caso aqui eu posso dizer que o y, né, é igual a uma constante a que multiplica x. Por quê? Né? Porque se eu multiplicar o x aqui, o y está do lado oposto da origem, né? Eu multiplico por um número negativo e só ajusto o valor desse número, o módulo desse número, para ficar com um vetor com a pontinha aqui no y. Né? Então, se eu representasse o x e o y como vetores, por exemplo, né? O x seria esse vetor, os dois vetores como estariam aqui na origem, né? O x seria esse vetor aqui. E o y seria esse vetorzinho aqui, né? Então bastaria, no nosso caso aqui, eu escolher um A, né, que tivesse um módulo menor do que 1 para encolher o x, né, e tivesse sinal negativo para apontar o x para o lado contrário, eu conseguiria achar um A que efetivamente convertesse x em y. Eu digo que y é uma combinação linear de x, né? Bom, se y é uma combinação linear de x, tá? Eles não podem mais, né, se eu fizer combinações lineares agora entre y e x, tá? De fato, todos os vetores que eu vou achar vão ser novamente combinações lineares de x. Todos os vetores que eu achar agora vão estar só sobre essa linha reta, né? Então, nesse caso aqui, tá? Todas as combinações lineares de x e y vão estar apoiadas sobre uma linha reta. Então, quando x e y não são... quando y é uma combinação linear de x, eu digo que x e y são linearmente dependentes. Quando x e y são linearmente dependentes, esses dois vetores podem no máximo expandir uma linha reta. Eles podem no máximo gerar pontos sobre uma linha reta. Quando eu tenho dois vetores, no caso de cima aqui, né, que eu tenho x e y, que não são linearmente independentes, a gente diz que eles são, que não são linearmente dependentes, nesse caso a gente diz que eles são linearmente independentes, esses dois vetores podem, escolhendo a combinação linear adequada, podem gerar qualquer ponto, né, no nosso plano cartesiano. Tá? Se eles são linearmente dependentes, apenas pontos sobre a linha reta. Estendendo isso para o caso de três bens, né, se eu tenho três vetores que não são linearmente dependentes, ou seja, três vetores linearmente independentes, esses três vetores podem gerar qualquer ponto, né, no espaço tridimensional. Se eu tiver num espaço com n dimensões e três vetores e n vetores linearmente independentes, as combinações lineares desses vetores podem gerar qualquer ponto nesse espaço, né? Nós dizemos que esses vetores formam uma base desse espaço. Bom, mas vamos voltar para o nosso primeiro caso aqui. Eu vou de novo desenhar um quadrinho aqui para limitar a janela que a gente está olhando o plano cartesiano. Vamos voltar para o primeiro caso em que eu tinha dois vetores linearmente independentes. Né? Então, aqui, então, vamos supor que eu tenha... Bom, vamos imaginar que eu tenha um ponto x aqui, um vetor x representado por esse ponto, e um vetor y representado por esse ponto aqui. Eu vou traçar uma linha reta passando por x e pela origem. Se vocês me permitirem, eu vou inverter. Primeiro eu vou traçar uma linha reta passando pela origem, depois escolher x, depois traçar uma linha reta passando pela origem, depois escolher y, simplesmente porque fica mais fácil aqui
para eu fazer o desenho, tá? Então, vou mudar aqui minha estratégia, pegar aqui uma linha reta fininha passando pela origem. Vou traçar outra linha reta passando pela origem. Tá? E a história que eu deveria fazer, né, se eu conseguisse, se eu fosse um bom desenhista, primeiro eu marcaria o vetor x, o ponto x, tá? E depois desenharia essa linha reta que passa pela origem pelo ponto x. E a mesma coisa, né? Primeiro eu desenharia o ponto y, depois essa linha reta que passa pela origem e pelo ponto y, tá? Bom, o que, que vai acontecer aqui, né? Se eu tiver uma combinação afim que seja 0 vezes y mais um número qualquer vezes x, eu vou obter pontos sobre essa linha reta que passa pela origem e por x. Se eu tiver uma combinação linear, né, que seja 0 vezes x mais um coeficiente diferente de 0 vezes y, eu vou ter um ponto sobre essa linha reta que passa pela origem e por y. Né? O que, que vai acontecer se eu tiver, tá? O coeficiente que passa, que multiplica, vamos supor que as combinações lineares sejam representadas pela equação A1x mais A2y. Se A1 e A2 forem todos positivos, tá? O que vai acontecer é que eu vou ter que eu posso, com A1 e A2 positivos, eu posso representar qualquer ponto nessa área aqui que eu marquei em azul. Então, nessa área que eu marquei em azul, tá? Ela corresponde, tá, às combinações lineares de x e y, né, com A1 e A2 positivos, tá, que estão nessa área aqui. Então, aqui eu tenho A1 e A2 maiores do que zero. Né? Se eu tiver A1 e A2, ao contrário, menores do que zero, né, as combinações lineares vão estar nessa área que eu vou marcar agora num tom mais avermelhado. Né? Então, nessa área aqui eu tenho A1 e A2 menores do que zero. Nessa área que eu vou agora tentar destacar em um tom mais esverdeado, nessa área eu vou ter, o que está acontecendo aqui? Eu estou dando um peso negativo para o y, né? Eu tô no lado oposto, né? Ao lado em relação à reta que passa pela origem por x, eu estou no lado oposto a y. Né? Então aqui o y está com peso negativo. Então aqui eu tenho, mas o x, né, ele está do lado certo, né? Em relação à reta que passa por x e pela origem, esses pontos em verde aqui estão do mesmo lado que o vetor x. Né? Então aqui eu vou ter A1 maior do que zero. Esses pontos aqui, né, são combinações lineares de x e y para os quais A1 é maior do que zero e A2 é menor do que zero. E nessa última região que ficou aqui por demarcar, tá? Eu vou demarcar vou escolher aqui uma cor laranja. Nessa região, então, aqui que eu demarquei com um tom mais alaranjado. Eu tenho o contrário, né? Eu tenho A1 menor do que zero e
A2 maior do que zero. Ok? Então são essas as possíveis combinações lineares, né, nesse espaço bidimensional. Né? Se eu tiver um espaço tridimensional, eu vou ter mais opções, né? E se eu tiver um espaço n-dimensional, ainda mais opções. Né? Mas enfim, só para a gente ter uma noção no caso bidimensional. Bem, vamos imaginar agora novamente, né, m vetores, né, no nosso espaço vetorial, tá certo? E m escalares, tá? Mas vamos colocar uma restrição, tá? Que a restrição é que A1 mais A2 mais assim por diante, né? A somatória dos escalares A, tá? A n seja igual a 1. Tá? Nesse caso, tá? Vamos fazer uma combinação linear, né, de x1 até xm com os parâmetros a1 até a n. Então, a1, x1 mais a2, x2 e assim por diante, mais a n, xn. O vetor resultante dessa operação é chamado combinação afim. De x1, x2 até xn. Bom, a representação gráfica de uma combinação afim é mais simples, né? A gente tem menos casos para pensar, tá? Vamos pensar de novo, né, no plano cartesiano. Imagine que eu tenha dois vetores, então um vetor x, por exemplo, como esse aqui, e um vetor y, por exemplo, como esse aqui. As combinações afins são todas elas pontos na linha reta que une o vetor x ao vetor y. Então, aqui está o conjunto das nossas combinações afins, vão estar todos sobre essa linha reta, né? A gente pode, então vamos supor que essa linha reta ela tem a fórmula A1 x1, A1x mais 1 menos A1 y, né? Em que A1 é um número real, né? Então, o número que está multiplicando y somado com o número que está multiplicando x é igual a 1, né? Que é essa condição que é colocada na transformação, na combinação afim, né? O que vai acontecer quando o A1 estiver entre 0 e 1? Quando o A1 estiver entre 0 e 1, tá? As nossas combinações afins estarão nesta região aqui, né? No segmento de reta que vai de x até y. E tem por extremos, né, os pontos x e y, tá? Se eu pensar, marcar um pouquinho mais largo aqui,
ok? Se eu incluir, né, os pontos x e y, vamos incluir os pontos x e y, tá? Eu vou ter aqui nesse segmento, né, incluindo os extremos, né, eu tenho todas as combinações convexas em que A1 é maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. Né? Se o A1 for igual a 1, eu estou no ponto x. Se o A1 for igual a zero, eu estou no ponto y. Né? E no meio do caminho, estou, claro, no meio do caminho. Né? Se o A1 estiver entre 0 e 1, eu vou estar no meio do caminho. Tá? Quanto maior o A1, mais próximo. Né? Quanto maior o A1, mantidas essas desigualdades, né? Quanto maior o A1, mais próximo ele vai estar de 1 e, portanto, a combinação linear vai estar, a fim vai estar mais próxima de x. Quanto mais próximo a 1 for de 0, mais próxima vai estar essa combinação afim de y. Né? Vamos selecionar uma outra região dessa linha reta, por exemplo, essa região aqui. Eu vou marcar em verde. Nesse trecho da linha reta, né? Ele prossegue, né, mais adiante, tá? O que está acontecendo? Eu estou dando um peso para y maior do que 1, tá? Portanto, o peso para x menor do que 0. Né? Então, nessa região aqui, o meu A1 é menor do que 0. E, portanto, 1 menos A1 é maior do que 1, né? Que é o peso que eu estou dando para y. Tá? E do outro lado do segmento de reta que a gente havia desenhado entre y e x, eu vou ter aqui esse pedaço, o segmento de a semi-reta começando em x, né, e apontando no sentido contrário de y. Nesse trecho aqui eu vou ter A1 maior do que 1. Essas aqui são as combinações afins. Tá? Agora, vamos pensar o que vai acontecer, né, se eu tiver... Tá? Não só a soma dos coeficientes, né, maiores do que 1, tá certo? Iguais, não só a soma dos coeficientes, né, dos A1, A2 até a n igual a 1, mas todos esses termos, tá, entre 0 e 1, todos esses termos não negativos. Né? Então, se A1, vamos colocar aqui, né? Se adicionalmente, né? Ou vamos colocar de outra maneira, se a soma dos A's igual a 1, tá? E A1 até a m forem não negativos, né, maiores ou iguais a 0, então aquela combinação afim que a gente tinha citado, A1 x1 mais A2 o x1 aqui em cima, né, que é 1 mais AN xn é chamada combinação convexa. Dos vetores x1 até xn, né? Onde estão as nossas combinações convexas nessa nossa representação gráfica?
estão nessa região aqui em vermelho, tá? Então aqui nessa região em vermelho eu tenho as combinações convexas. Ou seja, graficamente, né, qualquer combinação convexa de dois pontos, deixa eu reproduzir esse quadro aqui do lado só para destacar apenas as combinações convexas, tá? Então vou fazer de novo o nosso um plano cartesiano aqui, né? Não preciso ser exatamente idêntico, né? Mas vou tentar fazer algo mais ou menos parecido. Aqui estaria o nosso vetor x, aqui estaria o nosso vetor y, tá? E o conjunto de todas as combinações convexas de x e y é o conjunto é representado pelos pontos no segmento de reta que unem x a y, tá? Então, essas aqui vão ser as combinações convexas de x e y. A gente vai usar bastante esse conceito de combinação convexa, né? Mas como vocês podem ver, é simplesmente, né, um refinamento, né, do conceito de combinação linear, né? Que na verdade a combinação convexa é um refinamento do conceito de combinação afim, que por sua vez é um refinamento do conceito de combinação linear. Bem, o conceito de combinação convexa de vetores nos ajuda a entender o que a gente entende por um conjunto convexo. Então imagine que eu tenha um conjunto A, que é ele mesmo um subconjunto de Rn, de um espaço n dimensional. Nós vamos dizer então que A é convexo se e somente se acontecer o seguinte: para quaisquer dois vetores x e y que eu escolha em A, tá? E qualquer escalar alfa entre 0 e 1, ocorra o seguinte: alfa x mais 1 menos alfa y vai ser também um elemento de A. Ou seja, quaisquer dois vetores que eu escolha para quaisquer dois vetores que eu escolha em A, tá? Todas as combinações convexas desses dois vetores também serão elementos de A. Ou em ainda outras palavras, um conjunto vai ser convexo se ele contiver todas as possíveis combinações convexas de seus componentes, de seus elementos. Vejamos alguns exemplos, tá? Primeiro eu vou dar alguns exemplos gráficos, né? Todos eles, né, contemplando n igual a 2, né? Ou seja, nós estamos pensando espaço vetorial correspondente ao conjunto dos pontos no plano cartesiano. Então deixa eu desenhar aqui para a gente focar bem onde a gente está representando o nosso exemplo, né? Eu vou desenhar uma caixinha aqui como se essa caixinha fosse uma janela para a gente olhar para o nosso plano cartesiano, né? E eu desenho então nessa caixinha um eixo horizontal. Opa, um eixo horizontal. Agora vai ficar melhor. E um eixo vertical, nem precisaria desenhar esses eixos, mas enfim, só para a gente ficar em um ambiente com o qual a gente já está mais familiarizado, né? Então, nesse espaço que eu reservei aqui, eu vou desenhar, tá, um conjunto do R2 que é um conjunto convexo, né?
por exemplo, vou desenhar esse conjunto aqui. Considere, por exemplo, esse conjunto aqui, né, incluindo os pontos interiores. Né? Deixa eu preencher esse conjunto no seu interior. Então, todos os pontos dessa curva e os pontos internos dessa curva aqui fazem parte do nosso conjunto. Tá? O que acontece? Se eu pegar quaisquer dois pontos nesse conjunto, tá? e unir esses pontos por um segmento de reta, por exemplo, suponha que esse daqui seja um ponto x, corresponde a um vetor x, e esse daqui é um ponto correspondente a um vetor y, né? Se eu unir esses dois pontos por um segmento de reta, tá? Eu vou obter esse segmento de reta vai estar inteiramente contido no meu conjunto, né? No conjunto A, tá? Quaisquer dois pontos que eu faça isso, não apenas esses que eu escolhi, né? Mas quaisquer dois pontos, né? E por isso nós dizemos que ele é um conjunto convexo, né? Porque quaisquer dois pontos permitem que isso ocorra, né? Deixa eu dar um próximo exemplo aqui. Nesse próximo exemplo, eu vou desenhar de novo uma outra caixinha aqui embaixo, né, para a gente poder focar onde a gente está olhando, tá? Nesse próximo exemplo, ele ilustra que não necessariamente, né, o conjunto convexo ele é limitado, né, ele pode seguir indefinidamente, né, no espaço cartesiano considerado, tá? Ele pode seguir indefinidamente, ou seja, ele pode ser ilimitado, que a gente diz. Tá? Então considerem esse conjunto que eu vou desenhar agora, né? Ele consiste, digamos, dessa curva, eu queria desenhar isso na cor vermelha, uma cor diferenciada, né? Não nessa cor que a gente está usando como se fosse o giz do nosso quadro. Então vou fazer de novo. Essa curva aqui, digamos, tá? E todo o espaço interior, né, é definido a e todo espaço definido acima e à direita dessa curva aqui. Quer dizer, aqui a princípio, só um minutinho, agora estamos bem. Então, isso quer dizer que a princípio, né, esse conjunto aqui ele segue indefinidamente para cima e indefinidamente para a direita, né? Mas se a fronteira desse conjunto continuar com esse padrão aqui, né, arredondadinha para fora, digamos assim, esse conjunto ele continuará sendo um conjunto convexo, né? Ele continuará mantendo a propriedade de que quando eu uno dois pontos desse conjunto aqui, né, esses dois pontos, quando eu pego dois pontos desse conjunto aqui, por exemplo, um ponto x aqui e um ponto y aqui, né? Esses dois pontos eles são extremos de um segmento de reta integralmente contido dentro do nosso conjunto. Né? Um quarto exemplo que eu gostaria de dar para vocês consistiria no seguinte conjunto. Bom, deixa eu desenhar aqui, né? Aqui é a nossa janela, através da qual a gente está olhando para o plano cartesiano. Vou desenhar para ficar semelhante ao que a gente estava fazendo, né? Desenhar aqui um eixo horizontal, um eixo vertical,
Bom, considere o conjunto de todos os pontos no meu plano cartesiano, né? De todos os pontos representados por Rn, né? Todos os pontos em Rn. Esse conjunto aqui ele é claramente convexo, né? Por quê? Porque se eu tiver em Rn, né, combinação convexa de dois vetores de Rn também é um vetor de Rn, né? De fato, por construção, né? Então, quaisquer dois vetores que eu pegue, né, em Rn, tá? E faço uma combinação convexa entre esses dois vetores, qualquer que seja essa combinação convexa também será um elemento de Rn, né? Então, Rn sempre é um conjunto convexo, né? E um último exemplo que eu gostaria de dar, novamente, deixa eu fazer aquela caixinha para a gente delimitar aqui a janela, né? O último exemplo gráfico que eu gostaria de dar é esse, né? Tá? Então vamos novamente, né, pegar aqui, desenhar um eixo horizontal, perdão, assim, um eixo horizontal, um eixo vertical, no eixo horizontal estou medindo, né, o componente 1 dos nossos vetores, no eixo vertical o componente 2, tá? E considere agora o seguinte conjunto. Vamos pegar aqui que seria um trapezoide, né, alguma coisa assim, mas o importante é que, tá, esse daqui também é um conjunto convexo, né? Quaisquer dois pontos que eu selecione nesse conjunto, tá, e faço a combinação convexa desses dois pontos, tá, essa combinação convexa está dentro do meu conjunto, né? Então, por exemplo, imagine que eu pegue um ponto X aqui e um ponto Y aqui, né? Agora eu vou fazer a combinação convexa de x e y. Né? Então você desenha todas as combinações convexas entre x e y, que são todos os pontos na linha reta que une x a y. Tá? Essa linha reta aqui ela coincide com uma das bordas dessa figura aqui. Né? Mas como a borda dessa figura faz parte do nosso conjunto, né? Assim como x e y, tá? Os pontos sobre essa linha reta ainda fazem parte da nossa figura. Isso quer dizer que os nossos conjuntos convexos eles podem ter, né, bordas, né, lineares, tá? Então vou pegar aqui, dar aqui dois contra-exemplos só para mostrar o que os nossos conjuntos, como que os nossos conjuntos convexos não podem parecer, né? Então contra-exemplos. Vou desenhar novamente, né, uma caixinha que representaria a janela através da qual nós estamos olhando o nosso plano cartesiano. Desenhar os eixos, né? Essa caixinha aqui. Então, e agora eu vou desenhar aqui um conjunto que não vai ser um conjunto convexo, né? Um conjunto, por exemplo, como esse aqui.
preencher. Eu desenhei ele em cor amarela, mas vou preencher em vermelho, como a gente está fazendo com as outras figuras, né? Então esse conjunto aqui não é um conjunto convexo, por quê? Né? Porque eu posso escolher, tá? Para alguns pontos que eu escolher, né? A combinação convexa entre eles não vai estar contida nesse conjunto, né? Por exemplo, se eu escolher um x aqui e um y aqui, o segmento de reta que une y a x, esse aqui, ele contém alguns pontos, como esse ponto aqui, que estão fora do nosso conjunto, né? Então nem todas as combinações convexas entre x e y pertencem ao nosso conjunto, como x e y pertence ao conjunto, né? Esse conjunto aqui não pode ser convexo. O conjunto convexo ele não pode ter concavidades, né? Ele não pode ter entradas, como está acontecendo aqui, né? Falando de uma maneira mais ou menos livre, né? E um último exemplo, né? Uma última ilustração. Desenhar de novo a caixinha, a nossa caixinha aqui. Nossa janela para o plano R2. Uma linha vertical, opa. Uma linha vertical aqui. Horizontal, perdão, né? Uma linha vertical aqui. Agora considere o seguinte conjunto, tá? Eu vou desenhá-lo aqui e depois eu comento com vocês. O conjunto que eu vou pintar agora, considere esse conjunto aqui, né? Esse conjunto aqui ele não tem nenhuma concavidade externa, né? Mas ele tem um buraco, né? Ele aqui no meio ele forma um buraco, tá? Esse buraco aqui também, né? Impede que o nosso conjunto seja convexo, né? Se eu tiver aqui um vetor x, por exemplo, aqui e um vetor y aqui, né? Claramente o segmento de reta que une esses dois pontos, ele contém pontos que estão fora do nosso conjunto original, né? Então esse nosso conjunto original, o conjunto A aqui, digamos, né? Ele não é convexo, tá? Então, separar bem, né? Do lado esquerdo dessa reta que eu estou desenhando, eu tenho os conjuntos convexos. Do lado direito, existem conjuntos que não são convexos. Bem, antes de terminar a revisão da matemática dos vetores, eu queria tratar mais de dois outros assuntos, de dois últimos assuntos. Um seria hiperplanos, depois de semiespaços. Tá? O que é um hiperplano? Bom, o hiperplano é uma generalização do conceito de reta no plano. Tá? Então vamos primeiro desenhar uma reta no plano cartesiano e pensar uma forma de representar essa reta usando a nossa notação matricial, tá? Nossa notação vetorial. Né? Então vamos desenhar aqui um plano cartesiano, um eixo horizontal, um eixo vertical, no eixo horizontal eu estou medindo as quantidades do componente 1, dos vetores que eu estou considerando. No eixo vertical, as quantidades do componente 2. Né? Agora imagine que eu tenho uma reta, tá? Vou pensar qualquer reta nesse plano aqui. Tá? Eu vou desenhar, por exemplo, essa reta aqui. Deixa eu desenhar uma reta. Só escolher
que é só para conveniência do meu desenho, mas essa reta aqui, tá? Essa reta aqui, ela passa por diversos pontos, entre elas, vou destacar um possível ponto dessa linha reta aqui, um ponto W, tá? Um ponto relativo ao vetor W, né? Eu vou colocar a setinha aqui em cima para indicar o vetor, tá? Imagine também outro, mas vamos pegar outro ponto, né? Essa linha reta, por exemplo, um vetor, esse eu vou chamar de x. Agora vamos fazer uma coisa, né? Pura construção. Vamos traçar agora, a partir de W, tá? Um vetor ortogonal a essa linha reta, né? Ou seja, eu vou desenhar um vetor que cuja representação na forma de deslocamento, na forma de uma seta, faça um ângulo reto em relação a essa linha reta aqui. Então eu vou pegar aqui em W, vou desenhar uma linha reta, um vetorzinho, tá? Qualquer vetor, desde que ele faça um ângulo reto com a nossa reta original. Por exemplo, esse vetorzinho aqui, tá? Vamos chamar esse vetor de P. Bom, o que x e w têm em comum, né? Para ver o que x e w têm em comum, tá? Vamos desenhar um terceiro vetor, também desenhar da forma matricial, da forma vetorial, da forma de flechinha, né, como um deslocamento. Um vetor que corresponda à diferença entre x e w, tá? A diferença entre x e w é um vetor que, representado na forma de deslocamento, ele começa em w e vai até x. Então, esse vetor aqui que eu desenhei agora nesse tom mais avermelhado, né? Ele corresponde à diferença entre o vetor x e o vetor w. Agora vamos calcular x vezes p, o produto interno de x e p. Então vou colocar aqui x, produto interno, vou colocar o contrário, vou colocar o p na frente, tá? Só por conveniência de notação. P, produto interno entre p e x. Eu não consigo calcular ele exatamente, mas eu quero saber qual que é a relação entre esse produto interno entre p e x, tá? E os vetores e o vetor w, tá? Então observe o seguinte, né? Que x claramente o que é? Eu vou substituir x, tá? Por o quê? W mais x menos w. Evidentemente, isso daqui é uma tautologia, né? Então essa igualdade aqui é mais do que uma igualdade, é uma identidade. Tá? Bom, a gente viu que a gente pode aplicar a propriedade distributiva, né? Em produtos internos, né? Ou produtos escalares. Então, eu vou ter que P escalar x é igual ao produto interno entre P e W mais o produto interno entre P e x menos w. Mas como eu desenhei esse vetorzinho P, né, perpendicular à nossa linha reta, ele também vai ser perpendicular, ortogonal, né, a diferença x menos w. Né? E a gente viu que quando eu tenho produto interno entre dois vetores ortogonais, tá, esse produto interno é zero. Então esse termo aqui é zero. Isso quer dizer que P, produto interno entre P e x, é igual ao produto interno entre P
e W. Quer dizer que essa linha reta ela pode ser expressa em termos de P, né, do vetor P, tá? E de uma constante que é o produto interno entre P e W, né? Vamos chamar essa constante de M, tá? Então vou ficar aqui do lado direito, vai ficar M, tá? É o produto interno entre P e W, né? W é um ponto fixo que eu escolhi sobre a linha reta que eu quero descrever, né? E P é um vetor, enfim, é um vetor que eu escolhi arbitrariamente, mas que tem a característica de ser ortogonal a essa linha reta, né? E P vezes X aqui desse lado, né, é o produto genérico, é a característica. Se eu colocar desse lado aqui, o que eu vou ter é todos os pontos sobre a linha reta vão ter que atender a essa propriedade, tá? O produto interno entre P e X é igual a M, né? Se vocês vocês já devem estar achando isso algo familiar, né? Porque de fato, se eu tiver aqui no caso de duas dimensões, isso daqui significa simplesmente P1 x1, né? Ou seja, o primeiro componente do vetor P vezes o primeiro componente do vetor X, mais P2 x2 igual a M. O que é isso? Isso daqui, né, se a gente poderia interpretar, ou isso daqui pode ser um modelo da nossa linha de restrição orçamentária, né? Eu estou dizendo que essa daqui é uma expressão mais geral que expressa uma linha reta, né? Bom, o fato é que eu posso expandir essa expressão mais geral dessa maneira, né, para espaços, né, com mais do que duas dimensões, tá? Então, de uma maneira, tá, num espaço de dimensão n, tá? Nós vamos definir o que a gente vai chamar de hiperplano como conjunto X pertence a Rn, tal que produto interno entre P e X é igual a M, né? Tá, no qual P é um elemento de Rn e M é um número real qualquer. Tá? Na verdade, o hiperplano, né, uma aplicação, né, que a gente conhece do hiperplano, efetivamente ele é usado para definir uma linha de restrição orçamentária, né, não apenas no caso de dois bens, mas de N bens. Né? No caso de N bens, eu vou ter, né, uma linha de restrição orçamentária definida, né, exatamente por isso, né, são os conjuntos dos valores de x, né, dos vetores de x, para os quais P escalar x igual a M, né, ou seja, P1 x1 mais P2 x2 e assim por diante até Pn xn igual a uma constante m. Okay? Então, então nós definimos um hiperplano, né, a partir de um vetor. A gente gera tal conjunto de todos os pontos, né, que multiplica de todos os vetores cujo produto interno com esse vetor fixo que eu escolhi P, né, vai ser igual a uma constante que eu também vou escolher n. Né? Claro, se eu escolhesse, aqui no nosso caso, né, de um espaço bidimensional, eu vou desenhar de novo aqui, tá, os eixos aqui, só para a gente ter uma noção. Vou desenhar no espaço bidimensional. O hiperplano, na verdade, é uma linha reta, né? Quem define a inclinação do hiperplano é o nosso vetor P, né? Quanto ele vai ser, o nosso hiperplano é ortogonal ao vetor P, né? Então, dependendo da inclinação do vetor P,
eu vou ter diferentes hiperplanos, tá? Mas vamos supor aqui que eu tenho um vetor P com uma determinada inclinação, digamos essa aqui. Eu posso ter, tá, um hiperplano. Eu posso ter diversos hiperplanos associados a esse vetor P, né? E os hiperplanos associados a um vetor P, eles vão diferir, né, de acordo com o valor de m que eu escolher, né? Se meu m for para um determinado m, por exemplo, eu posso ter esse hiperplano aqui, tá? Então, vou chamar isso aqui é o hiperplano associado a um m0, né? Produto interno entre P e X é igual a m0, tá? Se eu tiver um m1 menor do que m0, meu hiperplano vai ser paralelo a esse primeiro hiperplano, né? Só que vai estar mais próximo da origem, né? Mais à esquerda no nosso gráfico, né? Então aqui eu teria um m1 menor do que m0, né? E se eu tiver um n maior, né, do que m0, por exemplo, eu posso ter um hiperplano agora m2 associado a um m2 menor do que m0, né? O que é importante é que o vetor P ele vai ser sempre ortogonal, tá, a esses três hiperplanos, né? Se eu desenhar o vetor P aqui, vai ser ortogonal a esse plano, e se eu desenhar o vetor P aqui também, eu vou obter, né, um vetor ortogonal a esse plano. Ok? Então a ideia de hiperplano é uma generalização, né, da ideia de uma linha reta no plano. Tá? Se eu tivesse com um espaço tridimensional, n igual a 3, né, ou seja, eu estou com R3 como meu espaço vetorial, o hiperplano vai ser a imagem efetivamente de um plano, como a gente entende um plano. Se eu tiver no espaço com 4 ou mais dimensões, bom, o hiperplano não é algo que pode ser visualizado, né, mas a ideia continua sendo a mesma. Tá? Uma propriedade importante de qualquer hiperplano, né, é que todo hiperplano é convexo. Tá? Isso, aproveitar o finzinho do nosso quadro aqui para falar da convexidade muito feio, né? A convexidade dos hiperplanos, tá? Convexidade. Então imagine que eu tenha dois vetores x e y pertencentes ao mesmo hiperplano, né? Isso quer dizer que eu tenho um outro vetor p, tal que produto interno entre p e x é igual a m, que é igual ao produto interno entre p e y. Bom, então qual que vai ser o produto interno, né, entre P e uma combinação convexa entre x e y, né? Ou seja, alfa x mais 1 menos alfa y. Eu vou usar a propriedade distributiva, né, do produto interno, né, e o fato de que a multiplicação por um escalar pode ser tirada para fora do produto interno também. Então eu vou ficar, isso daqui vai ser alfa p escalar x, produto interno entre p e x, mais 1 menos alfa vezes o produto interno entre p e y. Bom, mas esse produto interno aqui é m e esse aqui também é m, né?
Então vai ser igual a alfa vezes m mais 1 menos alfa vezes m, que é m. Como o hiperplano é o conjunto dos pontos, né, dos vetores, né, que multiplicados escalarmente, cujo produto interno com o vetor p é igual a m, tá? Então, em particular, né, a combinação convexa entre x e y também tem essa propriedade e, portanto, ela também pertence ao hiperplano, tá? Então, todos os hiperplanos são convexos. Bem, então aqui eu redesenhei aquele diagrama que a gente fez, né, no outro quadro, tá? Eu só estou mostrando aqui então uma linha reta, né? E como a gente representa ela vetorialmente, né? Eu tenho um vetor P que seria perpendicular a essa linha reta, ortogonal a essa linha reta. Esse vetorzinho faria um ângulo reto aqui com essa linha reta, né? E nós representamos então essa linha reta como conjunto dos pontos, né? Escrevi errado aqui, deixa eu só consertar. Do conjunto dos vetores, né? P, cujo produto interno com P é igual a M. Esse ângulo aqui é um ângulo reto. Pois bem, assim como um ponto, né, divide uma reta em duas semi-retas, né, uma reta divide um plano em dois semiplanos. Nesse caso aqui, né, a gente vai ter um semiplano acima, né, dessa reta. Esse seria, só pegar aqui, seria esse plano aqui, e a gente vai ter um semiplano, né, na parte de baixo dessa reta, que seria esse semiplano aqui, né, tá? Esse semiplano marcado em vermelho, né? O que caracterizaria, né, a fórmula desse semiplano? Bom, a gente pode ver que qualquer vetor, qualquer pontinho, lembre-se que eu posso pegar isso daqui como um ponto de referência, vou pegar qualquer ponto de referência nessa linha reta, mas vamos pegar esse ponto aqui, né, e vamos chamar de W, como a gente havia chamado no nosso outro diagrama, né? Qualquer ponto que eu desenhe aqui, eu vou ter, esse daqui seria um ponto Y, por exemplo, né? Vamos desenhar o vetor y menos w, vocês vão ver que y menos w ele faz um ângulo agudo, né, com o nosso vetor p. Então vamos lembrar daquela expressão que a gente usou para calcular P vezes X, né? P, o produto interno de P e X. Aqui eu vou fazer o produto interno entre P e Y. Tá? O produto interno entre P e Y, né, é identicamente igual ao produto interno entre P, né, e W mais P e W mais Y menos W. Que é igual a produto interno entre P e W mais o produto interno entre P e Y menos W. Só que o que está acontecendo aqui? Como Y menos W, né, que é esse vetor aqui, ele faz um ângulo agudo com P, tá? O que vai acontecer é que esse terminho aqui é maior do que zero. Isso quer dizer que o produto interno e o produto interno entre P e W, né, pela definição da nossa linha reta, é M, tá? Isso quer dizer que o nosso produto interno entre P e Y vai ser maior do que M. Todos os pontos nessa área em azul aqui, né, vão ser pontos, né, caracterizados, né, vão ser pontos caracterizados pelo fato de que vão ser pontos X, né, para os quais o produto interno entre P e X é maior do que M. E se eu pegar um ponto na área em vermelho, né, tá certo? Vocês vão ver que esse ponto aqui, quando eu uno esse ponto, né,
com W, ou seja, a diferença entre esse ponto e o vetor W. Essa diferença aqui, né, esse vetor de diferença faz um ângulo obtuso com o nosso vetor P, né? O que significa que nessa região aqui, usando o mesmo raciocínio, eu vou ter pontos do tipo P, produto interno entre P e X, né? Se X for um ponto nessa região em vermelho, vai ser menor do que M. Isso quer dizer que os nossos semiplanos, né, eles podem ser definidos, né, da seguinte maneira, né? Tá, eu posso definir dois semiplanos, né? Bom, eu vou definir primeiro os semiplanos daquela maneira que a gente chama em matemática de semiplanos abertos, tá? Então, os semiplanos abertos, né, associados, né, a essa linha reta são então, o semiplano correspondente aos pontos da linha azul, né? X pertence a R2, tá o quê? P escalar X é maior do que M e o semiplano aberto associado à linha em vermelho é X pertence a R2, tá ok? P escalar X é menor do que M. Esses semiplanos são abertos porque eles não contêm a fronteira deles, né? A fronteira deles é exatamente a nossa linha reta, né? Tá certo que a gente definiu como hiperplano, né? Mas aqui no caso de um espaço de duas dimensões a gente pode interpretar como uma linha reta, né? Então, se eu incluir nesses pontos, né, essa linha reta, eu vou ter os chamados os semiplanos fechados. X pertence a R2, tal que P escalar X é maior ou igual a M. Então a linha reta ficou incluída agora aqui, né? Ou X pertence a R2, agora para definir, né, o semiplano vermelho, né, tal que P escalar X é menor ou igual a M. Então definimos os dois semiplanos, né? A gente pode definir na forma aberta ou na forma fechada, tá? Bom, a generalização, né, do conceito de semiplano é o conceito de semiespaço. E um semiespaço, né? Então, vamos colocar aqui, né, um semiespaço. Definição, né, de um semiespaço, né? De um espaço vetorial. Vetorial real Rn, relativo a um vetor P pertencente a Rn e um escalar M
pertencente a R é um dos conjuntos abaixo. Então, eu vou definir aqui semi-espaços abertos, semi-espaços fechados. Tenho dois semi-espaços abertos, né, definido em relação ao vetor P e um escalar M. Então, o primeiro deles é o conjunto dos vetores x pertencentes a Rn, tais que o produto interno entre P e x é maior do que M. E o outro semi-espaço aberto é o conjunto dos vetores x pertencentes a Rn, né, tais que P escalar x é menor do que M. E os semi-espaços fechados, né, que eu vou definir aqui, espaços fechados são os conjuntos x pertence a Rn tal que x, P, o produto interno entre P e x é maior ou igual a M, e x pertence a Rn tais que produto entre P e x é menor ou igual a M. Bom, é uma propriedade importante dos semi-espaços, né? Eu vou anotar aqui, não vou demonstrar, mas eu vou ilustrar, né, no caso do plano, tá? É muito fácil de demonstrar também, tá? Todos semi-espaços são conjuntos convexos. Bom, a prova deriva quase que automaticamente da definição dos semi-espaços, tá? E da definição de uma combinação convexa. Se vocês quiserem, eu deixo vocês procurarem essa prova, né? Mas o que vocês podem ver é que se eu te pegar dois pontos aqui nessa área em azul, né? O segmento de reta que une esses dois pontos necessariamente também vai estar na área em azul. E a mesma coisa vale na área em vermelho, né? Quaisquer dois pontos que eu pegue na área em vermelho, né? O segmento de reta que une esses dois pontos também necessariamente vai estar na área em vermelho, né? O que vai configurar efetivamente a convexidade desses dois semiplanos, né? Os semiplanos de um espaço bidimensional, né, são casos particulares do nosso conceito mais genérico de semiespaços, tá? Mas a prova de que os semiespaços são convexos, não importa qual seja a dimensão do espaço ao qual a gente está se referindo, né, qual o número de componentes dos nossos vetores, é relativamente fácil e eu deixo para vocês, e também me parece que é mais ou menos intuitivo, né, que os semiespaços sejam convexos. Muito bem, com isso então a gente acaba a revisão que eu queria fazer com vocês da parte de vetores. Falta fazer a revisão da parte de otimização, e eu acredito que vai ser uma revisão mais curta, e depois a gente vai passar finalmente, né, a chamada matemática do equilíbrio geral.
Muito obrigado.